Eu analisei mais de 350 páginas diferentes, de mais de 45 pessoas diferentes. Sim, meus amigos, eu fiz a coisa mais insana que alguém poderia ter feito, quem sabe, nesse mercado digital. E eu fiz tudo isso para descobrir uma única coisa: qual é a página perfeita? O que faz uma landing page, uma página de vendas, uma página de captura ser a página perfeita? E para alcançar esse resultado, eu fiz o que eu acabei de te falar. Eu peguei os 45 maiores influencers e empresários do mundo e eu analisei mais de 350 páginas diferentes dessas pessoas para conseguir descobrir qual é a página perfeita. E se você é empresário digital, se você tem negócios digitais, o que eu vou te revelar dentro desse documentário aqui, eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Talvez algumas das coisas que eu te fale aqui seja contra-intuitivo ou seja contra o senso comum, mas eu não posso guardar isso aqui só pra mim não, eu preciso revelar esse negócio pra você. Então, pra você entender, eu separei esse vídeo aqui em basicamente 3 capítulos, esse documentário em 3 capítulos. O primeiro capítulo, caso você queira avançar ou retroceder para cada um desses pontos para chegar na informação que você precisa, é qual a estrutura de uma landing page de alta conversão, tá? Então, no primeiro capítulo eu vou te mostrar qual a estrutura de uma landing page de alta conversão. Avançando para o segundo capítulo, eu vou te mostrar quais fatores que influenciam numa landing page de alta conversão, que a gente descobriu aqui dentro dessa pesquisa que nós fizemos com mais de 300 páginas diferentes. E por último, eu vou te mostrar como que você constrói uma landing page de alta conversão em poucos minutos. E aí você pode avançar ou retroceder de acordo com o seu interesse nesse conteúdo aqui. Para te falar então e para te explicar o que é uma estrutura de uma landing page de alta conversão, a gente precisa entender como que foi feito esse teste. Deixa eu te falar o que a gente fez aqui para você saber como que foi feito, o que a gente descobriu e depois como que você pode replicar isso. Ah, se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreva e deixa um gostinho nesse vídeo aqui, porque, sinceramente, isso que a gente fez aqui, essa estrutura que nós fizemos aqui, essa pesquisa que nós fizemos aqui, você não encontra em nenhum outro lugar. E, sinceramente, eu deveria cobrar para te entregar isso aqui, porque a energia que nós gastamos e o tempo que nós gastamos fazendo essa análise para depois poder virar esse vídeo aqui, que na verdade, o que eu fiz isso foi pro meu negócio, mas eu tô te abrindo essa estrutura aqui para você poder aplicar pro seu também, não é nem de se contar nos dedos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva nesse canal e deixa o seu gostinho para ajudar também o engajamento desse vídeo aqui a chegar nas pessoas que estão precisando. Um recado muito importante: nessa data que está aparecendo para você aqui na tela, eu vou fazer um evento, um desafio de 5 dias com conteúdo de verdade para você se tornar um gestor de funil, um arquiteto de funil e poder montar funil para o seu negócio ou para o negócio de outras pessoas e se tornar um profissional, inclusive um dos profissionais mais requisitados do marketing digital desse ano. Então, se você quiser aprender a fazer funis para você e para outras pessoas, se tornar um profissional, um gestor de funil, arquiteto de funil, o link para você se inscrever nesse evento, que vai ser de graça, são 5 dias de aulas ao vivo, tá aqui na descrição desse vídeo, é só você se cadastrar ali para poder ter acesso e para você poder ser avisado das aulas. A questão é o seguinte: analisamos mais de 350 páginas de vendas de mais de 40 pessoas diferentes e nos últimos dias eu tava fissurado, nos últimos meses na verdade, eu tô fissurado por testes. Então tudo que eu tô podendo testar, eu tô testando das maneiras mais variadas possíveis para conseguir achar modelos perfeitos. Eu tô para construir um novo programa de aceleração de negócios e eu queria encontrar alguns pontos, alguns padrões que fizessem com 90% de certeza negócios digitais crescerem. E um dos testes que nós fizemos aqui foi analisar essas páginas, essas pessoas e tentar traçar um padrão em quais páginas eram melhores e quais páginas eram piores. E aí a gente descobriu coisas bem interessantes aqui que são bem contra-intuitivas e que ao longo desse documentário eu vou abrir e vou mostrar para você. Só para você entender, então a gente printou e documentou mais de 350 páginas e tá tudo documentado e armazenado isso numa pastinha do Drive. E a gente pegou, eu e minha equipe, analisamos página por página, elemento por elemento, copy por copy, junto com a ajuda de inteligências artificiais, com o Llama 3, o ChatGPT e o Cloud AI também. A gente já usou essas IAs para analisar essas páginas e tentar traçar o padrão. E a gente descobriu aqui alguns templates, algumas formas replicáveis de páginas de alta conversão. E com isso, a gente descobriu quais eram os modelos mais propensos a ter resultados. E para te mostrar isso aqui, eu vou jogar na tua tela agora, vou dar uma rabiscada aqui para você entender quais foram os resultados que a gente descobriu. Primeiro, vamos lá. A gente pegou essas páginas e a gente analisou basicamente, usando a inteligência artificiais, esses 4 elementos principais aqui. Então, nós analisamos copy, analisamos design, analisamos elementos e seções e analisamos também velocidade de carregamento. Então, todas as landing pages, páginas de captura, páginas de vendas, páginas institucionais, páginas de software que a gente pegou, a gente analisou todos esses elementos. Posicionamento, onde ficava cada uma das coisas, o que continha cada uma dessas coisas, quais eram as palavras mais usadas em cada um desses elementos, como estava organizada a estrutura total da página, ou seja, o que ela seguia de padrão, o que essas páginas tinham em comum. Uma coisa que foi bem difícil de encontrar um padrão, porque eram
muitas páginas diferentes, de muitas pessoas diferentes e de muitas áreas e nichos diferentes também. Então, cada um tinha uma minúcia, a gente conseguiu traçar um padrãozinho ali para conseguir encontrar a estrutura de landing page perfeita. E analisando esses processos aqui, eu cheguei na seguinte estrutura de landing page de alta conversão. Preciso deixar um disclaimer aqui, tá? Que landing page de alta conversão significa que não é que você está prometendo uma coisa e está conseguindo fazer muitas vendas, não é isso. Uma landing page de alta conversão se for uma página para vendas, ela sim está gerando muitas vendas, mas pode ser um outro tipo de página, por exemplo, uma página de uma mentoria, uma página de um programa de aceleração, que daí no caso ele não gera vendas, mas ele gera agendamentos para a equipe comercial. Pode ser uma página de um evento, que ao invés de gerar vendas, ele gera cadastros para esse evento. Então a gente está medindo as conversões, quantas pessoas acessam, quantas pessoas convertem e por que convertem dentro dessas páginas. E aí, na estrutura geral que a gente analisou, a gente percebeu que basicamente as páginas elas seguem dois modelos diferentes. Na maior parte das vezes elas têm esse padrão. O primeiro modelo é um modelo bem conhecido, inclusive pela galera do marketing, que é o modelo AIDA, tá? Que é atenção, interesse, desejo e ação. Então a gente pegou essas páginas, analisamos essas páginas, e a gente pôde classificar e segmentar elas nesses dois grupos, tá? Que foi o modelo aqui, que é o modelo padrão AIDA, que é atenção, interesse, desejo e ação, que inclusive é um modelo bem conhecido da galera do marketing, das vendas aí. E o segundo modelo, eu nem nome não dei para esse modelo aqui ainda. Normalmente a segunda caixinha que a gente criou de páginas ali, ele seguia esse processo aqui, ó. Normalmente tinha um alerta bem no início da página, eu já vou desenhar aqui para você entender, seguido de uma headline, seguido de uma sub-headline, seguido provavelmente, em alguns casos, de uma imagem, GIF ou vídeo. Então, imagem, GIF ou vídeo, ABCL. Depois a gente entra em três seções principais que a gente deixou mais genérico para poder caber em todas as páginas que a gente analisou: emocional, lógico e por último racional. E para encerrar a página, lá no finalzinho a gente tinha FAQ e reafirmação. Deixa eu te explicar essa estrutura aqui, tá? Entrando já no primeiro capítulo desse documentário. Em todas as páginas que a gente analisou, elas foram separadas nessas duas categorias. Então é a categoria AIDA, categoria padrão, e a gente vai chamar aqui categoria Matheus Dias, que eu não dei nome para isso aqui ainda. Inclusive, o modelo que eu mais gostei, que foi o modelo de páginas 2 aqui. O modelo AIDA eu já não curti muito, porque ele já começa, porque ele não segue uma estrutura lógica na minha visão, tá? Mas tem muitas páginas, 40, 50% das páginas que usou o sistema AIDA. Então, dessas páginas que a gente analisou, se a página seguisse o modelo AIDA, ela tinha basicamente 4 seções, ou seja, 4 divisões dentro dessa página, atendendo a cada um dos pontos do AIDA. Então, a primeira seção por inteiro analisada, então pensa o primeiro bloco da página, ela tinha lá um interesse em despertar a atenção das pessoas. Então, na hora que a pessoa chegava nessa primeira seção, ela automaticamente tinha que gerar algum tipo de atenção, despertar um tipo de atenção na mente da pessoa. Então, a primeira seção por completa, e aí já inclui headline, sub-headline, vídeo, elementos que vão despertar a atenção da pessoa. Normalmente hooks, são chamadas de atenção, estão incluídas dentro desse modelo aqui do AIDA. A segunda parte dessas páginas é interesse. Então, nesse primeiro template de página, a segunda seção delas, então tinha a primeira seção, a segunda seção dessas páginas, era focado em gerar uma conexão e um interesse nas pessoas. Então, mostrar elementos que pudessem despertar interesse, mostrar resultados que pudessem despertar interesse. Então, a gente segmentou esse segundo bloco. O terceiro bloco é o bloco do desejo. Então, normalmente é colocado resultados, depoimentos, prints, coisas que o próprio mentor ou que a própria empresa alcançou, para que gerou para outras empresas. E por último, a ação, que daí está incluído dentro do bloco das ações, ancoragem de preço, oferta, call to action, FAQ, e aí está tudo incluído dentro desse primeiro modelo. Não vou entrar muito a fundo nesse primeiro modelo, isso aqui já está documentado, sei lá quantas vezes pela internet por aí. O que eu quero focar um pouco mais aqui é a estrutura que a gente descobriu de outras páginas que não seguiam basicamente esse primeiro AIDA. Eles seguiam um outro tipo de estrutura, que é a estrutura Matheus Dias que eu falei para você aqui. Todas essas páginas da estrutura Matheus Dias, eu vou dar um nome melhor para isso, eu prometo, tá? Elas seguiam basicamente essa estrutura aqui, ó. Primeiro, tinha um bloquinho em cima da página, lá em cima, que a gente chamou de alerta. O que era o alerta? É alguma coisa que dava um alerta na pessoa, por exemplo, últimas vagas, ou por exemplo, atenção, assista o vídeo abaixo, ou etapa 2 de 3, a gente viu algumas páginas que mostravam as etapas, assim, principalmente páginas de cadastro. Então a gente tinha um bloquinho lá em cima que a gente já chamou o bloquinho do alerta, que assim, você vai colocar uma mensagem ali, geralmente em vermelho, ou em laranja, ou em amarelo, uma coisa que chama a atenção da pessoa, para despertar aquele pá, a pessoa entra na página, já tem aquele bloquinho falando assim que o últimas vagas está encerrando, você tem tanto tempo para se inscrever, você tem tantos dias, vai acontecer tal dia, então é o bloco do alerta. Depois a gente entra no segundo bloco que a gente descobriu, que é o bloco da headline, ou seja, onde entra a mensagem principal, o hook, ou o bloco da atenção do AIDA. Então a gente tem a headline como o segundo bloco. Depois, embaixo da headline, a gente tem a sub-headline.
headline, que é basicamente um complemento da headline. No terceiro bloco dessa parte, a gente entra com vídeo, imagem, animação ou GIF. Então é um terceiro bloco que contém essas coisas. Depois, a gente divide o restante da página em mais 4 blocos, que é o bloco emocional, o bloco lógico, o bloco racional e o bloco de reafirmação. Então, essas páginas que a gente analisou eram divididas dessa forma. Então, começavam com esse início que eu te mostrei aqui. Depois que passava isso aqui, começava o bloco da emoção, tocando mais na parte emocional das pessoas, com uma copy mais emocional. Depois avançava para a parte lógica, e a parte lógica ela fala necessariamente o que tem no produto, o que o produto faz, como ele faz. Então, é mais a parte lógica mesmo de como funciona o serviço, o produto, software, sei lá, o que esteja vendendo. E depois a gente entra na parte racional. A parte racional é muito interessante, racional, que ela vai te dizer racionalmente que é uma boa escolha. Por exemplo, geralmente na parte racional a gente percebeu que algumas páginas tinham comparação. Por exemplo, se você comprar conosco, você vai ter isso. E se você comprar com um concorrente, você vai ter só isso. Ou ainda, uma parte mais de ancoragem. Por exemplo, assim, ó, você vai estar ganhando isso, acesso a essa aula, acesso a esse bônus, acesso ao teste gratuito, tudo isso por esse precinho pequenininho. Então, trabalhando a parte mais racional da pessoa. E a última seção das páginas normalmente é o FAQ, de perguntas frequentes ou reafirmação. A gente percebeu que alguns modelos dessas páginas, eles reafirmavam tudo que foi dito acima. Então, normalmente falava algo nesse sentido de tipo, pô, já que você viu que você vai receber acesso a isso, e que as vagas estão acabando, ou que os cupons estão acabando, pega e aperta aqui e garanta o seu acesso, garanta a sua vaga, garanta o seu produto. Então, essa última seção reafirmava tudo aquilo que estava acima na página. E aí, isso aqui é o que a gente descobriu de estrutura dessas landing pages, é o esqueleto dessas landing pages, página de vendas, página de captura, página de aplicação. Todas essas páginas seguiam ou o modelo 1 ou o modelo 2. Foram poucas análises, páginas que nós printamos e documentamos que fugiram desse processo aqui. Ou ela se encaixava no 1 ou ela se encaixava no 2. E aí você já tem um padrão aqui. Você sabe que se você quer ter uma página de alta conversão, se você quiser que a sua página gere conexão com as pessoas, ou você tem que seguir esse modelo primeiro, ou você segue o segundo modelo. Um dos dois você vai ter que usar, porque os maiores do mundo fazem isso. E aí, tá, Matheus, mas eu não posso testar coisas diferentes, eu não posso mudar essas estruturas e testar do meu jeito? Pode, porque agora a gente entra no segundo tópico desse documentário aqui, que é quais os fatores que influenciam nessas landing pages de alta conversão, tá? Só para você entender, dessas páginas que foram mais de 350 que a gente analisou, para chegar em uma página que nós consideramos uma página boa, a gente percebeu que a galera ficava mudando elas o tempo inteiro. E como a gente foi printando e documentando essas páginas dentro de cada pessoa, dentro de cada tipo de segmento, a gente percebeu que normalmente, antes de deixar uma página rodar, essas pessoas, esses empresários, essas empresas, rotacionavam 7 vezes a página. Então, elas mudavam, essas empresas, negócios de empresários, né? A gente analisou de tudo aqui. Então, eu vou deixar aqui como negócios, né? Ou pessoas. Essas pessoas que construíram essas páginas rotacionavam testes pelo menos 7 vezes. Na média, foram 7 vezes. Ou seja, tinham pessoas que geravam mais de 7 páginas e pessoas que geravam um pouquinho menos de 7 páginas, mas na média eles mudavam parâmetros, textos, títulos, vídeos, cores, posicionamento, páginas por completo, pelo menos 7 vezes. Isso aqui é uma doideira, porque normalmente a galera quer construir uma página para uma empresa, para uma mentoria, para um curso, e você quer criar uma página e você quer que essa página funcione. Então, normalmente, a gente quer ter resultado com uma página que a gente manda o designer fazer, e não é assim. Nesse estudo que a gente fez, nesse documentário, né, dessa documentação que a gente fez, a gente percebeu que as páginas mudavam 7 vezes antes de chegar numa página estável. Então esse é o primeiro ponto que eu quero falar para você aqui. Se você tá achando que você vai construir uma página, ela vai funcionar muito bem, meu amigo, tá errado esse negócio, vai ter que testar e testar muito. E aí, dentro dos fatores que influenciam essas páginas, a gente teve 4 coisas principais que a gente separou aqui que foi importantíssimo e eu quero passar e compartilhar contigo. Primeiro, qual que é o fator mais importante dos fatores, de todos os fatores que influenciam a conversão de uma página? E o fator mais importante de todos para a conversão foi velocidade. E aí, eu confesso que eu particularmente, tá abrindo um parênteses aqui, eu confesso para você que particularmente eu fiquei até decepcionado, porque eu sempre fui muito fã do visual, assim, de ver coisas bonitas e páginas bonitas e elementos brilhantes e cores vibrantes nas páginas, e coisa bonita e fina mesmo de se ver. Só que nesse estudo que nós fizemos, a gente percebeu que isso tá em último lugar, ou seja, a influência que o design tem tá em quarto dos 4 pontos que a gente analisou. O mais importante que design é o conteúdo, teste e carregamento. É assim,
Eu fiquei abismado porque eu sempre gostei de páginas bonitas e bem elaboradas, ou seja, a gente sempre pagou designer aqui para fazer essas páginas. E no final das contas, esse tipo de resultado aqui para conversão, para vender, para lead, para aplicação, o design ele não é um fator, não é o mais importante dentro dos fatores. Não que ele não seja importante, mas ele não é o mais importante. Para nós, na listagem de mais importante para um menos importante, ou não tão importante assim, e velocidade de carregamento foi o que mais influenciou. Então a gente analisou aqui que, primeiro, para você ter uma boa velocidade de carregamento, você precisa ter uma boa ferramenta de criação. Só pra você ter noção, eu dei uma consultoria para um colega um tempo atrás aqui, ele estava pagando mais ou menos R$20 no lead do evento dele. E chegando lá, a primeira coisa que eu analisei foi a velocidade, porque a gente já tinha o resultado desse estudo que a gente tinha feito. Então eu analisei a página e a velocidade de carregamento da página dele. Tava dando mais ou menos 7 segundos para o aparecimento do primeiro conteúdo e 23 segundos para o aparecimento do conteúdo total. Quando a gente mudou ali o serviço de criação de páginas dele, mudou do que ele estava usando lá, que eu não vou falar o nome da empresa aqui, e a gente mudou para o serviço da Funnels, ele começou a carregar em 0,4 segundos. E o lead passou de R$20 para 80 centavos. Tipo assim, é mais de 20 vezes de redução de custo de lead, simplesmente de mexer no fator de carregamento. E aí é legal que existe uma ferramenta, duas ferramentas na verdade, que você pode estar analisando a velocidade das suas páginas, que é o GT Metrics, pode dar uma olhada aí, ele é gratuito, você entra aqui, você pega o link da tua página, cola aqui nesse bloquinho e testa. Ele vai te dizer a velocidade de carregamento, o quanto a sua página está carregando legal. E tem um do próprio Google também que é chamado de Page Speed. Você dá uma olhada aí, ele vai te mostrar também velocidade de carregamento e uma nota de carregamento para a sua página. A gente vai fazer uns testes aqui já já. Então essas duas ferramentas aqui vão te ajudar a analisar a velocidade de carregamento, que é o fator mais importante na hora de você construir uma LP de alta conversão. Para você conseguir velocidade de carregamento boas, você tem que ter uma boa ferramenta de criação, otimizar imagens. Então a gente percebeu que imagens pesadas em páginas demoravam mais para carregar a página, o que diminuía a conversão dessas páginas, evitar elementos carregados como scripts. Então a galera costuma pôr animações, loot, eu sei que loot é levinho, né? Mas a galera bota uns scripts nada a ver lá, umas animações nada a ver. E esses scripts atrasam o carregamento da página, o que diminui lá no final das contas a conversão. E evitar elementos que bloqueiam o carregamento da página também, por exemplo, com integração de terceiros. Um caso que a gente teve aqui, dentre as análises que a gente fez, tinha uma pessoa que usava o EverWebinar, ou seja, uma ferramenta de webinário, e o EverWebinar dava um pop-up para ser inserido dentro da página. E era um script que a pessoa pegava e colava no bloquinho HTML lá, e quando a pessoa acessava, o lead acessava essa página, esse bloquinho carregava as informações da outra ferramenta e trazia para cá. Isso impedia o carregamento da página, atrasava o carregamento, diminuía a velocidade e logo diminuíam as conversões. Quando essa pessoa mudou essa integração, tirou o bloquinho, o script que impediu o carregamento e colocava uma integração nativa, ou seja, direto na página, um pop-up, um formulário, sem precisar carregar uma ferramenta de terceiros, a gente diminuiu o impacto de carregamento, aumentou a velocidade de carregamento, ou seja, ficou mais rápida, logo aumentou também as conversões. No caso dessa pessoa específica era uma conversão de lead, ou seja, uma conversão para um evento. Então, velocidade de carregamento é o ponto mais importante de todos. Se a sua página está lenta, meu amigo, você já perdeu o jogo. Então, deixe ela mais rápida por primeiro de tudo. Depois que você deixar a sua página mais rápida, a gente entra no segundo ponto mais importante, que é testes contínuos. Como eu falei para você, as páginas que permaneciam rodando, ou seja, as páginas que ficavam online, na média passaram por 7 testes antes de permanecer online, dentro da documentação e os prints que a gente foi fazendo. Então, esses testes contínuos significa que você tem que testar continuamente e constantemente. E é melhor você ter uma página muito testada e mais feia, ou seja, não tão bonita, do que você ter uma página muito bonita, mas você não ter velocidade de teste. Então, olha só que legal. Para você criar esses testes contínuos, faça para sempre um teste por vez. Ou seja, você vai testar apenas uma coisa na sua página para você descobrir qual das versões que você está testando que mais performou. E aí, depois que a gente descobriu essa abordagem de um teste por vez, a gente começou a testar muita coisa. A gente chegou a testar aqui VSLs em mais de 15, 16 versões diferentes ao mesmo tempo. E aí a gente descobriu o terceiro fator do ponto do teste contínuo, que é não teste muitas coisas por vez. Ou seja, não teste muitas variações por vez. O que eu quero dizer com isso? Você vai testar uma coisa com poucas variações. Por exemplo, assim, Matheus, eu vou testar qual é o impacto que uma headline ou que uma VSL está tendo na minha página. E aí você vai testar poucas variações. A gente descobriu que o melhor número para você testar aqui é de 3 a 4 vezes, de 3 a 4 variações. Porque se você ficar com muitas variações, normalmente você vai ter que diluir muito o custo de anúncios ou diluir muito o tráfego, o que vai dificultar você chegar num resultado assertivo. Como eu falei para você, a gente testou uma página com 14 versões diferentes de vídeos. E o problema de você testar 14 versões diferentes
diferentes de vídeos, inclusive essa página que eu tô te falando é a página do ChatFunder do meu software, inclusive essa página aqui, ó, essa página aqui, a gente testou 14 vídeos diferentes ao mesmo tempo, só que a gente teve que gastar uma fortuna com dinheiro para poder gerar um tráfego suficiente em cada uma dessas versões para chegar no resultado. Depois a gente descobriu que se tivesse limitado em 3 a 4 variações, era muito mais fácil chegar no resultado esperado, porque é como se você fizesse isso aqui, ó. Se você cria muitas variações diferentes, aqui ó, 1, 2, 3, mas a gente vai criando várias variações, você vai ter que gastar muito dinheiro diluído em todas essas variações para que algumas delas funcionem e a partir disso você comece a testar essas variações que já estão funcionando. Então, para você fazer isso aqui, a gente percebeu que ao invés de eu testar 14 versões diferentes, por exemplo, muitas versões diferentes da mesma coisa, eu testo grupos de 3 a 4 testes. Então, eu separo por grupinhos, assim, ó. Vamos testar essas 4 coisas aqui agora. E aí você testa essas 4 coisas, provavelmente 1 ou 2 vai dar bom. E aí dessas 1 ou 2 você gera mais variações, baseado naquilo que você já achou que funcionava. E aí dessas variações você vai modificando e melhorando para chegar num resultado muito bom. Só que você evita gastar dinheiro com um monte de coisa de uma vez que vai dificultar você chegar no resultado. Então, testar continuamente, constantemente, com velocidade, sempre um teste por vez, ou seja, uma coisa por vez, com poucas variações dessa coisa. Vai testar headline? Testa de 2 a 3, de 3 a 4 variações. Vai testar um vídeo? Testa de 3 a 4 variações. Vai testar uma sessão inteira? Testa de 3 a 4 variações. Uma oferta de 3 a 4 variações. E baseado nisso, você vai pegar aquilo que está dando certo e você vai recriar mudando algumas coisinhas. Então pensa só, você começa um teste lá de 4 páginas diferentes. Você começou lá de 4 versões, ou seja, as 4 páginas são iguais e você testou simplesmente um elemento diferente em cada uma. Então vamos pegar o vídeo de vendas, por exemplo. Então você criou 4 páginas idênticas e você criou na primeira o vídeo 1, na segunda o vídeo 2, na terceira o vídeo 3, na quarta o vídeo 4. E aí você percebeu que, dentre os testes que você fez, o vídeo 2 performou muito bem. Foi muito legal. Melhor, tipo assim, ele converteu 30% a mais do que os outros. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo 2 e você vai criar outras 4 variações desse vídeo 2. Então você testou um monte de coisa. Você percebeu que o vídeo 2 funcionou bem. E aí você vai pegar o vídeo 2 e fazer pequenas melhorias no vídeo 2. Tipo, mudar pequenas coisinhas e fazer outros 3 ou 4 testes do mesmo vídeo, do mesmo conteúdo, do mesmo roteiro. E você vai perceber que você vai ter outras 4 versões daquilo que você já sabe que funciona. E nessas 4 versões daquilo que você já sabe que funciona, provavelmente vai ter uma que vai performar melhor e uma que vai performar pior, ou algumas vão performar pior. E dessa que performou melhor, você vai pegar e fazer mais variações, mais 3 a 4 variações dela, e assim por diante. E você vai sempre refinando aquilo que já funciona. Depois que você está com uma versão perfeita, boa, que está convertendo bem, tá legal, você pode voltar, pegar a segunda variação, por exemplo, a segunda que mais deu certo, e aí você cria 3 ou 4 variações daquela segunda versão. E talvez você chegue até resultados melhores do que a primeira. Só que você vai sempre pegar a boa, divide, pega a boa, divide, pega a boa, divide, e é assim que você vai chegando no resultado perto de perfeito. Por terceiro aqui, terceiro ponto da parte da estrutura é: não sejam otários. Isso aqui é bem interessante porque a gente percebeu que páginas que eram muito agressivas, elas não necessariamente eram as páginas que mais convertiam ou as páginas que permaneciam no ar. E aí eu tenho 2 hipóteses, eu tenho 2 teses aqui. Primeiro, essas páginas que eram agressivas, elas poderiam estar convertendo, mas elas não duravam porque tomavam um bloqueio no Facebook ou no Google. Então essa é a primeira tese. Ou essas páginas, apesar de serem agressivas, não convertiam. Então, no terceiro ponto aqui, não seja um otário. Não minta para as pessoas, não venda porcaria para as pessoas, não faça falsas promessas para as pessoas, porque isso não necessariamente é um elemento que vai levar você para ter um resultado legal. Prometa aquilo que as pessoas vão receber. Prometa aquilo que seu produto cumpra. E que principalmente, pelo amor de Deus, que seja um produto bom, né? Não vai querer vender cassino, porra toda pra galera, e que isso vai acabar. O karma que você carrega vendendo isso aí é horrível. Você não vai longe, assim. Literalmente parte de ser um idiota. Tem como você ganhar dinheiro, tem como você fazer dinheiro com tanta coisa boa. Não roube as pessoas, não iluda as pessoas e não faça as pessoas de otário. Então esse terceiro ponto foi uma coisa muito interessante, porque normalmente as pessoas pensam que se eu for mais agressivo, se eu for mais incisivo e se eu criar promessas muitas vezes irreais, eu vou vender mais, eu vou converter mais. E não necessariamente é assim que funciona no longo prazo. Então a gente percebeu isso, que a página, ela aparecia, a gente analisava, começava a printar e ter o histórico dela. Daqui a pouco a página sumia, porque ou ela não convertia, e aí eu não tenho esse resultado para saber, ou ela convertia
convertia e tomava bloqueio, o que significa que no longo prazo você sempre perde. Então não vale a pena você ser um otário, não seja um otário e evite criar produtos porcarias, páginas porcarias e promessas irreais para as pessoas. E aí, o último ponto aqui é: design é legal? É legal. É importante? É importante. Mas dos 4 pontos, ele ficou em último lugar, assim, ele ficou com o menos importante dentre os pontos importantes. Que significa que, se você tem uma página que ela foi testada muitas vezes e ela não é tão bonita, e se você tem uma página que ela é bonita pra caramba, mas ela não passou por essa série, por essa bateria de testes, com toda certeza a página mais testada vai funcionar melhor. E aí, qual que é o outro ponto aqui? Normalmente páginas muito bonitas, ou seja, muito bem elaboradas, com design bonito, com aquela coisa toda, essas páginas elas são demoradas para serem construídas. Por exemplo, o nosso designer aqui demora de 1 a 2 semanas para construir uma página quando vai construir. Só que isso é um problema, porque ele fere o segundo ponto que eu te falei, que é teste constante, otimização constante. Teste com velocidade. Então, se você conseguir fazer uma página bonita, que é rápida e pode ser testada muito rápido, perfeito, melhor dos mundos. Agora, se você tiver que escolher entre uma página bonita ou uma página não tão bonita assim, mas uma página mais veloz e testável, opte pela página veloz e testável, porque isso aqui com certeza vai te dar mais resultados do que a boniteza. Não necessariamente as páginas mais bonitas que nós analisamos, dentre as 350, eram as páginas que mais convertiam. Não necessariamente as páginas mais bonitas eram as páginas que mais convertiam. A gente entra no último ponto desse documentário aqui, que é: Matheus, como que eu faço para construir uma landing page de alta conversão? Então, testar, focar na velocidade e conseguir fazer, claro, uma página bonita que pode ser testada o tempo inteiro. E aí eu vou te indicar a Makefunnels, que inclusive eu sou sócio da Makefunnels. Eu comprei um pedaço dessa empresa de tão fascinante que ela é para construção de páginas e funis. Vou deixar um link aqui embaixo para você, um presente meu, para você que assistiu até aqui. Tem um link aqui abaixo desse vídeo com 14 dias de teste grátis para você testar gratuitamente a ferramenta, colocar em prática, testar as coisas que eu te falo nesse vídeo aqui e ver se funciona. E com certeza vai funcionar para você. A Makefunnels hoje é a ferramenta mais rápida do Brasil e, quiçá, do mundo na parte de carregamento de páginas, tá? Então, às vezes você constrói uma página ali que ela carrega em 0.4 segundos para um mobile, para um celular. A mesma página que carrega para 0.4 segundos no mobile, ela carrega 0.2, 0.3 para desktop. Assim, isso aqui é insano. A consultoria que eu dei lá, a página dele estava demorando 7 segundos para carregar. E aí ele mudou a mesma estrutura, a mesma página, a mesma copy para Makefunnels e ela começou a carregar em 0.4 segundos. O lead caiu de R$20 para 80 centavos. É muito doido, é muito bizarro. E aí, o link está aqui embaixo, você vai descer ali e pegar o teu teste grátis da Makefunnels. Inclusive, essa página aqui está na Makefunnels. As minhas páginas do evento estão todas na Makefunnels. E eu vou te mostrar então como criar essa landing page de alta conversão. Só que eu não vou te mostrar a criação do zero, porque criar do zero é burrice. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um template meu, ou seja, essa ferramenta é bizarra. Eu vou pegar um template meu de um funil completo, ou seja, com todas as páginas do meu funil, que é esse funil aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas diferentes. E eu vou te entregar, tem um link aqui na descrição, eu acho que você vai ter que criar a tua conta na Makefunnels. Você vai pegar esse link, você vai conseguir importar o funil inteiro para dentro da sua conta. São 8 páginas prontas para você importar e conseguir fazer os testes. Tem aqui uma página de cadastro, uma página de oferta, uma página de confirmação da inscrição, algumas variações dessas páginas, uma página de abertura, uma página de VSL, tem todas essas páginas prontas e você simplesmente clica aqui em importar funil e o negócio vai inteiro para dentro da sua conta. E a partir disso, você pode testar as variações que eu te falei, testar e modificar o que eu te falei. Ó, só para você ter noção, eu vou pegar essa página aqui, que é a página de cadastro do meu webinar sobre automação. Vou pegar essa página aqui, tô com ela aberta, e eu vou ir lá no GT Metrics, eu vou colocar aqui para testar, e eu vou colocar no Page Speed também para testar, e você vai ver que bizarro que é a velocidade de carregamento dessas páginas aqui. Você pode perceber que, pô, eu vou dar um enter aqui, ó, puf, carregou instantaneamente, você nem vê o bagulho carregando. De tão rápido que é. E aí, vamos analisar com métricas dessas páginas aqui, para saber se ela está carregando rápido o suficiente para a gente ter resultados com elas. Ó, legal. Então, o GT Metrics, ele já carregou aqui para mim. Ele falou para mim o seguinte, ó, que é uma página que está na A, com performance de 90%, estrutura de 95%, e o aparecimento total do conteúdo foi em 1.7 segundos. Ou seja, o aparecimento de toda a página inteira para o lead, para a pessoa, foi em 1.7 segundos, que inclusive está abaixo do que o Google recomenda que seja de 2.4 segundos. O aparecimento inteiro. A primeira sessão, ela aparece mais rápida ainda, ó, aqui pelo Page Speed ele vai me mostrar. Então lá, ó. O primeiro aparecimento do conteúdo completo, 1.7 segundos. Aparecimento do primeiro conteúdo, ou seja, da primeira sessão, 0.3 segundos. Olha que doideira esse negócio aqui. Então, por isso que ela carrega instantaneamente. Você dá um enter no negócio, 0.3 segundos. Aparecimento total do conteúdo, ou seja, da página completa, aqui no Page Speed dá um pouquinho mais, 1.9 segundos, mas ainda assim está abaixo dos 2.4 que o Google pede que seja o aparecimento do primeiro conteúdo. Então, o Google vai falar para você o seguinte: se a sua página demora mais que 2.4 segundos para carregar a primeira sessão visualmente para a pessoa,
pessoa, você já começa a perder tráfego. Ou seja, então você tem que botar a tua página para carregar a primeira sessão pelo menos a 2.4 segundos. A nossa tá aparecendo a 0.3. Você tem noção disso? A pessoa clica, pá, aparece a página completa para ela. E aí, com esse template pronto dentro da sua conta, você pode editar. Então ele vai o template completo para você. Dentro da sua Makefunnels ele vai cair mais ou menos assim como o meu tá aqui agora. E eu consigo abrir o editor e modificar as coisas aqui dentro. Então, eu até gosto de testar sessões, né? Eu oculto uma sessão, coloco outra sessão, duplico ela. Então, imagina que a gente quer fazer um teste aqui de uma sessão completa dessa aqui, do AIDA, lá do Azinho do AIDA, né? Então, eu duplico a sessão inteira, olha só que legal. Puf, dupliquei a sessão inteira. E aqui eu faço uma modificação. Por exemplo, de 3 a 10 mil reais, eu vou testar de 4 a 10 mil reais. E aí, eu oculto essa primeira sessão aqui. Pronto, ocultar no computador. E agora, eu tenho uma página duplicada com uma variação dessa página rapidona. Se eu salvar aqui agora, já vai para o ar essa segunda versão e eu já posso fazer um teste. E eu posso testar 2, 3, 4, duplicando essas páginas aqui, 2, 3, 4 variações ao mesmo tempo, igual eu te falei, que é o ponto mais importante, é você poder testar. Então imagina que eu queira testar uma página completa, testar outra variação dessa página, por exemplo. Eu posso vir aqui, duplicar a página inteira e eu duplico todo o conteúdo. Em uma eu deixo de um jeito, outra eu deixo de outro e eu faço esse teste AB aqui entre as duas, simplesmente duplicando a página inteira. Então o meu presente para você é 14 dias de graça para você usar Makefunnels e o meu presente também é o template de 8 páginas diferentes para você poder não começar do zero e já sair testando e melhorando as suas páginas. Espero que esse documentário de alguma forma tenha te ajudado e se eu te ajudei, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo porque isso me ajuda demais e deixe também o seu gostinha nesse vídeo. Um ponto muito importante aqui antes da gente encerrar. Não adianta nada você ter uma página muito boa se o seu funil é ruim. Então eu quero convidar você a conhecer o meu sistema de construção de funis, que é a metodologia ARCA, aquisição, recompra, comercial e ascensão. Eu vou deixar uma aula aqui para você também anexo a esse vídeo, onde você pode descobrir como que eu, Matheus, monto funis para mim, para as minhas empresas e para os meus mentorados. Então, você pode assistir a aula que está aqui embaixo. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe o seu comentário e o seu gostinho nesse vídeo, porque assim você me ajuda. E eu vejo você no próximo conteúdo. Fique com Deus. Até mais. Bom.